Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos hoje começar uma coisa nova. Vou fazer um convite aqui para uma pessoa muito especial. Tá com a gente. Enquanto a gente escuta um pouquinho de bar, concerto brandenburguês. Vamos ver. Opa. Vamos lá. Show. Ah, Pronto, bom bom dia. dia! Bom dia, Nica. Deu certo. Opa, deixa eu baixar aqui um pouquinho o bar para a gente conversar. Pronto. Bom dia. Bom dia, querido. Coisa boa estar aqui Oh, com coisa você, boa. Mesmo longe, é não bom é? demais, né? A gente poder se encontrar. Uhum. Gente, deixa eu dar bom dia para vocês, explicar o que foi que esse convite, né? E por que a Lica, né? Bom, para quem não conhece, vai entender daqui a pouco por que a Lica. A Lica é uma espécie de sol que ilumina boa parte dos trabalhos que a gente tem por aí. Lica é muito conhecida da Gestalt terapia. Mas aí eu antes de apresentar para todo mundo, eu vou explicar para você o que é que aconteceu. Nesses tempos de pandemia, a gente está aí, né, assistindo um monte de coisa, um monte de live, um monte de encontro, tudo, né? E eu comecei a me deparar com uma situação assim muito curiosa. A gente está falando muito conteúdo, falando de teoria, tá, né? Tá hipotetizando sobre tudo, tá falando de tudo, tá, nossa, é drama pra cá, é drama pra colar, né? Mas aí eu me deparei com algumas falas que eu comecei a perceber o seguinte, a nossa memória é meio fraca, né? A gente esquece algumas coisas. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. E a segunda coisa é que parece que a gente não dá valor a certos aspectos da vida, né? E aí a primeira coisa que me chamou a atenção, eu falei, poxa, eu queria. E acho que as pessoas precisavam falar mais das experiências dela, falar mais delas, né? Aí eu pensei assim, vamos fazer um projeto de... podemos falar de psicologia, podemos contar a história da psicologia, eu acho que a gente precisa contar a história da psicologia. Mas vamos contar isso de um jeito diferente, né? Aí eu me lembrei assim, puxa, eu vou começar a pensar aqui, as pessoas que efetivamente foram muito importantes na minha própria formação, né? Na minha própria vida, né? E eu tive a grata satisfação de conhecer algumas personalidades do exterior vivas, né, que foram muito importantes para mim. E também algumas pessoas aqui no Brasil que são muito importantes para mim, né? E você e o Jorge são, né, carro-chefe disso. Então já estou aqui anunciando você e o Jorge em breve aqui conosco. Então eu pensei assim, vamos bater papo, sair da academia, mas sem abandonar a academia, né? E aí eu pensei assim, Lica é perfeita para isso. Primeiro porque eu estava tentando me lembrar, e você acredita que eu me deparei com um detalhe muito paradoxal? Eu não coloquei no meu Lattes, não está no meu Lattes, o famoso encontro com Rogers. Olha só, eu fui olhar ontem no meu Eu Lattes, não está. também não. 1985, não foi isso? Foi. 1985. Então foi Foi a aí que última vez que ele veio para o Brasil. Isso, exatamente. Gente, 1985 foi a terceira visita do Carl Rogers ao Brasil. Ele esteve em Brasília. Eu era estudante de psicologia. Tive a grata satisfação de conseguir uma vaga para esse workshop monstruoso, mais de 160 pessoas na escola fazendária. E ali eu conheci essa pessoa maravilhosa que está aqui, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a vida dela, porque ela era do staff do Rogers, né? E era tradutora do Rogers para aquele grupão, né? Foi a primeira vez que eu conheci ali, em 1985, já se vão aí 35 anos, né? Aí eu pensei, puxa vida, nada melhor do que a gente começar esse bate-papo
para as pessoas que conhecem a Lica gestalterapeuta, né? Conhecem a Lica, professora da UFBA, né, da Federal da Bahia, Instituto Gestalt da Bahia, mas eu não sei se as pessoas sabem que, por exemplo, que a Lica tem uma história com psicologia transpessoal, tem uma formação pela PUC de São Paulo. Não sei se elas sabem que você tem mestrado em psicologia pela UFBA, que você tem experiência com Alagoas, não é isso? Psicossíntese, olha só. Aí eu pensei, Lica, fala de você. Oh, Adriano, Esse primeiro sorriso. de tudo Essa dizer que gargalhada é eu ótima. fiquei profundamente emocionada e honrada, né, de estar abrindo esse projeto seu, que eu achei tão importante, né, desse resgate da história de vida, né? Uhum, uhum. Eu acho que você colocou tão bem, né? Porque isso é que traz o sentido para as coisas, né? A psicologia, sem a psicologia na existência, né? Ela é árida. Né? Uhum. Então, eu fiquei muito emocionada de estar abrindo esse projeto. Nossa, que honra! Eu fiquei tão emocionada que me esqueci de dar bom dia a todo mundo. Bom dia, gente. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui também com vocês, né? E partilhando um pouquinho dessa minha trajetória. Nossa, foi uma delícia aquele encontro, né? Mas você estava lembrando, É. meu encontro com Rogers foi muito Hum, antes, porque eu tive o privilégio de fazer parte, né, de ir primeiro como participante, né, do primeira vez que o Rogers esteve aqui no Brasil, que foi o início dos processos dos hum, macrogrupos, né? Você imagina hum. 270 pessoas na aldeia de Arcozelo. Arcozelo. 1977, janeiro e fevereiro, não foi isso? Não, foi Foi? antes. O primeiro grupo de Foi antes? encontro foi em 76 ou 70. Ixi, 70, agora eu já estou perdida. Acho que foi 77 mesmo. Não 77. lembro. Foi Porque 77. teve todo um processo, né, de convidar. Em Uhum, 76 ele começou no final de 76. Ele teve aqui no Brasil indo para Recife, para São Paulo, uhum, lembra? Né? uhum. Então, para o Rio, né, Na para verdade, exatamente eu divulgar não esse lembro porque encontro. eu não estava lá. Você não era 77? nascido. Ai, quem dera que eu não fosse. 77, onde é que eu estava, meu Deus do céu? 77, eu estava em Brasília já. Olha, Não, minto, estava em Fortaleza. Papai estava ainda na presidência do Banco do Nordeste, estava em Fortaleza. Eu era adolescente, estava com 13 anos. Mas eu era só essa fazia, história. olha, eu estava, né, eu fazia terapia com Raquel Rosenberg na época. Olha que barato. Raquel Lea Rosenberg. Gente, Raquel E Lea Raquel, Rosenberg é a história da psicologia brasileira. Ela é a responsável, foi assessora Oswaldo de Barros Santos, na USP, né? Responsável pelo primeiro isso, serviço de psicologia aplicada do Brasil. isso. Eu fazia terapia com ela, né? E ela estava junto com o Eduardo Bandeira, que depois se tornou meu primeiro marido, né? Hum, Trazendo Rogers para o Brasil, os dois que organizaram essa vinda do Cal para cá. Então, barato. Raquel me falou e eu Uhum, resolvi participar, né? Eu tava formada há pouco tempo, eu me formei em 75. uhum. Então, aí eu resolvi ir e foi muito interessante. O Gaiarsa estava lá, Deus o mundo, quem Nossa era Senhora. quem na Gestalt, na psicologia como um todo Uhum, estava lá, né? 270 pessoas, com Rogers, o John Wood, a Maureen Miller, o Jack Bowen, a Maria Constança Bowen, né? uhum. E foi muito legal, né? A Márcia Tassinari estava, né? O Rogério Bui estava, né? A Rogério. Tininha, Uhum. o Luiz Alfredo Garcia Rosa, o Ascânio, o Dario, né? O pessoal Caramba. todo que era da psicologia humanista na época. Aham, aham, aham. Naquela época já tinha.
já tinha assim as pessoas realmente conheciam o Rogers mesmo? Tinha essa Não, expectativa? as pessoas não conheciam o Rogers, não, Uhum, né? uhum. Quer dizer, eu não sei, eu não posso dizer. Eu me lembro lá em São Paulo, né, na PUC, que a gente tinha uma formação, quando eu fiz a faculdade, a gente tinha uma formação bem mais ampla, né? Eu tive aula de psicodrama com Alfredo Nassar, por exemplo, Olha. eu estudei Jung com Peter Sandor, né? Uhum. Então a gente tinha uma visão mais ampla, né? Na psicologia. Na época, minha faculdade ainda foi 6 anos, você imagina, né? Olha, Então, isso na PUC de São mas Paulo. não se falava. Então, eu conheci, na verdade, um pouco da introdução do Rogers, porque na faculdade eu fiz estágio com a Jean Clark Com a Juliano. Jean Clark. Ela foi minha Ah, supervisora de estágio na PUC. gente, olha só, essa mulher é a história da psicologia humanista brasileira, E não é? aí, assim, ela começou a trazer alguma coisa do Rogers, né? Uhum, Mesmo jeito que eu comecei a entrar em contato com a Gestalt terapia antes, porque uhum, em 74 eu participei, o Paulo Barros tinha vindo de Esalen, ele começou a montar uns grupos de vivência. Então, o primeiro grupo de vivência que ele montou, ainda era casado na época com Denise Jimenez, né, que era minha monitora na faculdade, eu ainda era aluna, olha. né? Então, eles divulgaram, né, e eu fui fazer. Então, era o início, né, da Gestalt terapia, da abordagem centrada, depois a Jean também começou a trazer algumas coisas, né? E aí eu participei desse grupo de encontro. Fiz a formação. Você tava exatamente nesse buchicho da emergência da psicologia humanista na década de 70, né? Exato. Mas me diz uma E coisa, aí, antes de você dizer isso aí, por que você foi fazer psico? a, se eu lhe disser que quando eu estava na quarta série de ginásio, eu fiquei É. pensando, primeiro eu ia fazer não, primeiro eu pensei em fazer arqueologia, aí depois eu Ah, queria fazer medicina, foi. ah, Aí depois eu queria fazer medicina. Mas aí conversando com um tio meu, tio hum, Rosalvo, e conversando com Mercedes Mendonça, que foi quem instituiu a faculdade, fundou a faculdade, a Universidade Federal da Bahia, o curso de psicologia, né, montou para a Universidade Federal aham, da Bahia, e Mercedinha, eu conhecia Mercedinha de infância, porque ela morava na minha rua, né? E aí, então, aham, conversando com eles, né, eu me encantei, eu digo, não, eu vou fazer psicologia. Aí eu resolvi fazer pedagógico, e na época era pedagógico, científico, claro, gente, eu sou uhum. velha, vou fazer 70 anos ano que vem. Aí eu fui fazer pedagógico já para fazer psicologia. Olha. Eu ia entrar na primeira turma de psicologia da Federal da Bahia, mas resolvi fazer intercâmbio, American Field Service, fui para os Estados Uhum, Unidos, aí entrei na segunda turma. Fiquei um ano lá, tá? aham, E aí, como a faculdade ainda estava na tramitação de ser reconhecida, tudo, conversando com a Mercedinha, ela falou por que eu não ia para São Paulo. ah, entendi. Aí eu resolvi ir para São Paulo, aí fiz para a PUC, para a USP, mas resolvi ficar na PUC porque o curso era 6 anos e como eu queria fazer clínica, né, Uhum. tinha uma visão mais ampla para a clínica, que eu fucei os programas e tudo. Foi daí que eu fui fazer psicologia. Ah, entendi. A minha vida foi voltada para a psicologia desde quase sempre, né? Uhum, uhum. Foi completamente direcionada. E aí, Direcionada. nessa contingenciamento todo, né, você cai exatamente na emergência da psicologia humanista, que é a década de É, 70, né? e a minha Gestalt, formação, Rosa. eu digo assim, a minha formação é basicamente, né, é essencialmente humanista, porque eu comecei na centrada, eu fiz parte Uhum, do primeiro grupo que foi formado em abordagem centrada, eu estava resgatando a data, foi em 77 a uhum. formação. A gente, quando terminou o grupo de encontro, a gente começou a fazer a formação em facilitação na abordagem centrada na pessoa.
A Olha gente só, teve o modo com Cal, com e Cal. foi Cal, Aham, Maureen e John, né? Principalmente aham. Cal e John. E aí tava a Márcia Tassinari, o Rogério Buiz, o Dario, esse povo todo Dario, também, né? gente A do céu, que Tininha. são Tininha, aham. E você teve, e como é que foi essa transição de o Rogers para Gestalt? A Maureen foi. Eu achei interessante. A época quando eu fiz o grupo com o Paulo, eu achei interessante. E na época, como eu dava aula de inglês para me sustentar na faculdade, né? Então, uma colega minha, que era do meu grupo de estudo, grupo de faculdade, equipe de faculdade, estava traduzindo uns textos para Paulo Barros, né? Que ia estar Ah, tá. publicando. Uhum, Eu ajudei a tradução de uns pedacinhos de algumas coisas, dividi um pouco com ela. Achei interessante na época, mas aí me desbandeirei para a centrada, né? Mas uhum, eu me identifiquei com o jeito da Maureen funcionar, uhum, né? uhum. Uma coisa mais Mais no termo não ativa? seria ativa, mas Ah, talvez, não sei, na época assim, mais expressiva, aham, né? aham, No jeito aham. de estar no mundo, que para mim dialogava muito com o meu jeito de ser. Você está Aí querendo nós dizer assim que pedimos a não era Maureen, aquele modelo típico rogeriano de aguardar, né? Que era uma coisa mais. Que a Maureen tinha esse movimento, né? tinha mais movimento, né? Eu aprendi muito com o Cal, né? Eu Uhum. acompanhei, fiz parte da equipe brasileira dele, né? Então, acompanhei todos os macrogrupos daqui, e Eduardo e eu fizemos o primeiro grupo de encontro comunitário, né, dentro da Uhum. abordagem centrada na pessoa lá na ilha, né? Então, eu levei Tá. um tempo trabalhando com grupos de encontro, né, e, e gestalt terapia. Uhum. Uhum. Aí, depois me desbandeirei toda para Gestalt, mas eu levei um tempo ainda com um pé cá, um pé lá, né? Uhum. E aí foi por isso que eu fui. Aí nós convencemos a Maureen a fazer a formação, e aí, né, foi em 77 também, não me engano, o Décio Casarim Uhum. trouxe Adriana Schnack e Francisco Neus Ah, o para o Pancho. Rio, Pancho né? e a Nana. Aham. Em Pantianana. E eu participei desse treinamento com eles. Olha só. E isso em São Paulo, no Rio ou na Bahia? No Rio, era no No Rio, porque Rio, nessa né? Que época eles eu iam já pro Rio. estava É. com o Eduardo, eu ainda fiquei ainda uns 6 meses morando no Rio e São Paulo, Isso. consultório Aham. aqui e lá, e pegava aquele trem noturno, né, Aham. para ir Aham. daqui para lá. E aí, então, nos finais de semana, a gente fazia os grupos de encontro em Arcozelo, Hum. né? E tinha, quando Ah, não estava fazendo os treinamentos, formação com a Maureen, ou treinamento com o Pancho e Nana, né? Aham. Nós estávamos fazendo grupos de encontro em Arcozelo. Gente, que fantástico. Olha só, para o pessoal se localizar, a história oficial da Gestalt terapia no Brasil é por São Paulo, via Therese Jim Clark, né? Depois a E gente Paulo Barros, e eu Paulo preciso, Barros, porque foi isso, na mesma época, Paulo na Barros mesma precisa ser época. lembrado. E logo que Paulo Barros começou, você sabe também quem depois se Hum, integrou a Paulo e começou a desenvolver os grupos junto com Paulo, o Abel Guedes. o Então, Abel, Paulo e aham. Abel precisam ser resgatados. E nós estávamos no outro dia Uhum. resgatando, porque Terezinha, Lilian e eu vamos estar escrevendo, ampliando o que você e Danilo fizeram, né? Da Uhum, uhum. Gestalt terapia, né? No É, Brasil. lá no E, livro a gente conseguiu, de certa forma, resgatar, assim, dizer assim, Paulo Barros foi extremamente importante, não só para a Gestalt, mas assim, para toda para criar uma diversidade de propostas clínicas, né? Porque aquela coleção que ele coordenava na Sumos, que ainda existe até hoje, é fantástica, isso, né? Novas perspectivas. Ali tinha textos e autores fantásticos, né? E também a figura da Madre Cristina Sodré, do isso. SEDES, né? Que deu Que eu apoio. fui aluna dela. Olha só, meu Deus do céu, deve ter sido uma pessoa maravilhosa, né?
né? Fantástica. A Fantástico. história da psicologia aqui no Brasil deve muito a Mário Cristina também. Sim, sim, sim. Mas aí isso é que é interessante. A história oficial fala de São Paulo. E na mesma época estava tendo esses grupos de Gestalt com a Nana Schnack e o Pancho, né? O Francisco Uneus, que vinham do Chile, né? Ela é argentina, não é? Era Argentina, é. argentina. E iam para o Argentina. Rio de Janeiro fazer um É. treinamento E também, né? O Informal. Décio trouxe, convidou-os para fazer, né? Que o Décio também se encantou com, também se interessou também pela Maureen, se interessou pela Gestalt, né? E daí então convidou os dois, né? E ele também fez a formação ele também fez parte dessa formação desse primeiro grupo com a Maureen, Isso lá no tudo Rio. Que mais. a Maureen montou o grupo no Rio, logo Aham. depois o Walter levou-a para Brasília, né? Para Brasília. Aham. Então e ele também, se não me engano, a Maureen também foi para Belo Horizonte, que o Bruno Reis, que estava nos Bruno Reis. nesse primeiro grupo de Uhum. encontro, também levou-a para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte. Ele fez toda uma Antes formação do lá também. grupo de Brasília, o Rogers fez dois grupos no Rio, lá em Arcozelo. Uhum. No segundo, inclusive, a Gay Swanson também veio, né? Que trazia toda uma questão de corpo, do trabalho com o corpo, porque Aham. Rogers Cal tinha essa coisa maravilhosa. Ele integrava, né, pensares, olhares diferentes na equipe dele. Né? O Jack Bowen, né, foi uma das Hum. pessoas também que mexeu muito com aquela abordagem ericksoniana. Olha, não sabia. Era o Jack Bowen, né? Então ele trazia Legal. olha, esses olhares diferentes na equipe dele. E aí, então ele Aham. fez, depois disso, depois dos dois de Arcozelo, nós levamos para a Bahia, né? Fizemos lá no Centro de Treinamento de Líderes em Salvador. Aí daí em diante, só depois meu nome dele Monteiro, como é o primeiro nome dele, me esqueci Antônio agora. Monteiro dos Santos. Antônio, que Antônio Monteiro trouxe para Brasília, né? Foi Já para tinha alguns Brasília. anos que o Cal não estava vindo, né? A esposa dele, Ellen, Uhum. ficou doente e tal, né? Isso. E quando E ele foi. veio para Brasília, você lembra que ele estava Lembro. namorando com aquela inglesa? Olha Lembro. que lindo! E eu Figurinha. Tem digo, até os livros gente, que autografados. maravilha, né? Conta essa história, o pessoal acha que é engraçado, que isso foi em 85, né? Se não foi em 85. Ele estava com uma senhorinha, mas o nome dela, meu Deus do céu, já vou já Estou tentando lembrar. Deborah, lembrar Deborah, acho que era agora. Deborah, alguma coisa. Eu, o pessoal não vai mais nada. Ela veio acompanhando, veio participante, Vê? né? Não era do staff, não falava nem nada, mas assim, era uma pessoinha tão simpática, que o povo fazia fila para o Cal a autografar os livros e imediatamente pedia para ela também. Eu Isso! tenho, eu, eu tenho os livros com ela, eu tenho os livros assinados por ela. Naquela época, foi um barato. E eu me Que lembro que eu achei legal. fantástico, né? Porque Cal estava o quê? Com 85 anos, né? Tá, foi 80 e 85, ele é de 1902, estava 83, 83 anos.83 anos, imagina, Cal com 83 anos, morando nos Estados Unidos, estava namorando com ela que morava na Inglaterra. Na Inglaterra. E eu achei fantástico, fantástico mesmo. Barato, que barato. Pois é, o Antônio que você se referiu, Antônio Monteiro dos Santos, um psicólogo, mora em Brasília ainda, foi Né? ele que trouxe e levou lá para Brasília o Exato. encontro, né? Eu era estudante do CEUB particular. Foi uma coisa muito curiosa, porque isso foi em agosto, se eu não me engano, né, no meio do ano, e no início do ano eu tinha começado uma disciplina antigas disciplinas de teoria da personalidade, e a professora era uma professora nova, tinha acabado de chegar, uma canadense, tinha acabado de defender o mestrado dela com uma dissertação sobre Carl Rogers. Eu nunca tinha ouvido falar nesse homem na vida. Não tinha nada disso. E ia dar uma disciplina de psicologia humanista na faculdade. E por coincidência, uma prima minha, infelizmente já falecida, era estudante de psicologia em Fortaleza e tinha visitado nossa casa lá em Brasília. E mania de cearense, nordestino, você sabe, né? Nordestino tem mania de mostrar a casa, né? E papai tinha acabado de terminar de construir a casa, queria mostrar, e o grande prazer dele era mostrar o escritório dele. E papai tinha muito livro, muito livro.
E ele tinha mais livro de psicologia do que eu, que era estudante de psicologia. E tinha lá os livros do Cal, principalmente o Tornar-se Pessoa. Ele tinha todo grifado, né? Eu nunca tinha ouvido Olha, falar. Nunca tinha ouvido falar nesse homem. Nunca tinha lido esse homem. E aí a minha prima pega, olha aquele livro e fala, esse homem é maravilhoso, você tem que conhecer. E eu me lembro até hoje, eu peguei o livro, tirei da prateleira, olhei e falei, ah tá, e devolvi. Prateleira de papai, não era minha. E aí passou o tempo. Aí aquelas coisas assim, de sincronicidade, né? Isso foi em dezembro de 84. Quando é março de 85, entra uma professora falando de Carl Rogers, falando de ACP. Eu falei, gente, aí bateu um clique, né? Falei, que coisa esquisita, né? E aí eu comecei, fiz um curso com ela. Ela era esposa do finado professor Álvaro Tamayo, grande psicólogo social brasileiro, colombiano, que infelizmente também nos deixou precocemente. E aí fizemos um curso, o Álvaro inclusive dava aula de filosofia, né? E aí quando é em agosto vem a notícia de que o Calvo ia para Brasília. E a gente foi assistir uma palestra dele lá em Brasília, que foi promovida junto ao UNB, ali do lado da UNB, onde hoje é, se eu não me engano, a Faculdade dos Correios. E foi, quando esse homem abriu a boca, eu fiquei enlouquecido, porque assim, tudo que para mim era, não sei, não conheço, né? Era aquela história, tava lá passando, né? E eu fiquei enlouquecido, e eu queria fazer o tal do workshop de 10 dias que ia acontecer dali a alguns dias na escola fazendária. E uhum. corri atrás do Antônio. O Antônio mandou falar com a secretária e a secretária me dá a notícia, não tem mais vaga. Não tem mais vaga. Eu fiquei doido, né? Fiquei choroso, tal. Não tinha vaga. E olha só que coincidência. Quem que veio fazer o bendito workshop, ficou hospedado na minha casa, a tal da minha prima estudante de psicologia. Olha, A mesma. Veio. E eu dizendo para ela, não tem vaga para mim mais. E ela estava com uma professora lá da Federal do Ceará, ela era aluna da Federal do Ceará, ficaram lá em casa. E no dia do workshop, eu fui levá-las para a escola fazendária. Eu fui de carro levá-las. Triste, porque eu ia deixá-las lá e não ia ter vaga. Pois bem, quando eu as deixo, eu passeio com elas lá, entrego elas lá, elas iam dormir lá, era residencial, né? Você lembra que era residencial o encontro? era residencial, exato. Exatamente. Quando eu vou me encaminhar para ir embora para o estacionamento, para ir embora para casa, eu cruzo com a secretária do Antônio, ela olha para mim e fala assim, oi, Adriano, eu tentei te ligar e você não atendeu. Eu falei, por quê? Porque abriu vaga. Eu falei, você está Olha, de brincadeira com a minha cara. Eu preciso que você faça inscrição agora. Eu falei, saí correndo, voltei para casa, peguei um cheque de papai para pagar. Você acredita a coisa dessa? gente, que incrível. Olha Foi que desse incrível. jeito. E aí no primeiro dia conheço essa figura maravilhosa, com esse sorriso maravilhoso, né? Me reencontro com Não uma me diga que pessoa. a professora era a Virgínia Moreira. Não, aí é que tá. Virgínia Moreira, ela minha conterrânea. A gente morava um quarteirão de distância em Fortaleza, você acredita? Jura? Eu juro. Virgínia Moreira eu conheci, ela era mais velha, um pouco mais velha do que eu, ela já era psicóloga, né? Mas eu era colega de curso de francês do irmão mais novo dela, o Olha, Paulo. Olha olha. como é. E aí, anos depois, eu em Brasília, encontro com ela, cruzo com ela no workshop, e falo, Virgínia, ela olhou, me reconheceu, eu conheci, olha só. Que coisa Você fantástica. sabe que eu conheci Virgínia Moreira lá É na mesmo? ESAP. Conheci Olha. lá, e aí nós resolvemos. Lembra que, como nas estruturas do grupo de encontro, né, você tinha o macrogrupo e vocês tinham os mini grupos. E Grupo. eu e Virgínia ficamos juntas facilitando um grupo. Eu tava As nesse. duas de qual facilitação que você está. Eu lembro, eu tava num desse. Eu tava. Exatamente. Um Você grupinho, conheceu a Virgínia lá. né, lá assim, sentadinho na grama, não era? Gente, que Lembra? coisa fantástica, lembro. E me diga uma coisa, você teve com o Rogers nos Estados Unidos também, você teve em La Jolla? Não, não tive em La Não Jolla. Quem teve? teve em La Jolla foi Eduardo. Ah, tá, eu pensei que você tivesse lá também. Não, não. Que Não, coisa quem teve em La fantástica. Jolla foi Eduardo. Eduardo teve em La Jolla, conheceu o Roger, se encantou, aí se organizou com a Raquel Rosenberg para trazerem Rogers para o Brasil.
Coisa maravilhosa. E aí Olha, estamos lá, 1985, em Brasília, você está lá. Gente, a coisa mais divertida era a Lica traduzindo, porque ela tinha que traduzir. Vocês todo imaginam? mundo lembra? Todo mundo, exatamente. 160 pessoas, se eu não me engano, 180, 160. Ela tinha que traduzir os brasileiros para o Rogers e para o staff, né? E tinha que traduzir o Roger para todo mundo. Com esse sorriso, com essa alegria, com essa tranquilidade. Olha, eu posso dizer tranquilamente, como testemunho ocular, metade da responsabilidade do Roger ser querida é por causa da Lica, porque ela conseguiu traduzir fantasticamente. Você lembra como é que Olha era? que história. Que barato que era ali. Não, com essa história de tradução, eu preciso lhe contar um, já que a gente está contando os Diga, causos, né? causos, vamos para os É, causos. o Regis, né? Reginaldo, que era lá de BH, que é a história da psicologia transpessoal aqui no Brasil, que eu também estou metida, né? Então, Uhum. o Regis estava no grupo de encontro que foi do Rio, o segundo de Arcozelo. E ele, Sim. Deu uma travadinha. Peraí, vamos voltar. Foi falar de transpessoal, ó. Entrou energia aí. a Gislaine Ó, Assunção e o Pierre Vaio organizando o primeiro encontro internacional de psicologia transpessoal, que era o terceiro, sei lá, e que ia ser aqui no Brasil, ia ser o primeiro evento de psicologia transpessoal aqui no Brasil, a implantação da psicologia transpessoal aqui no Brasil, né, de uma forma, assim, de um jeito formal, né. uhum. E quem vinha, veio o Leng, veio o Groff, o Tartan Tucum Rinpoche, né, todo o povo estava lá. Nossa. Aí, Leng não estava aceitando nenhum dos tradutores oficiais Aham. que o pessoal tinha conseguido. Aí o Regis desesperado, eu e Eduardo, o meu primeiro marido, nós íamos apresentar um trabalho que era exatamente toda uma discussão, porque lembra que Eduardo também tinha uma formação junguiana, né? Ele fez parte do grupo de estudo doutora Anise, anos, né? E saiu também divulgando a abordagem junguiana para o Brasil. Uhum. Então, aí nós íamos apresentar um trabalho integrando os arquétipos com os orixás. Os arquétipos, Nossa. a mitologia grega com os orixás, né? Discutindo essa questão, o conceito dos arquétipos. Aí Regis me liga, Lica, pelo amor de Deus, você pode traduzir o Leng? Se ele lhe aceitar, ele não está aceitando ninguém. Eu digo, bora ver, não tem problema não, Regis. Quando eu chego lá, né? Aí vou conversar com ele, ele queria conversar comigo. Foi um Uhum. presente na minha vida. Ele aceitou. Não, você precisava ver. Ele estava, não lembro mais na casa de quem que ele estava hospedado, né? E aí ele ia falar, na fala dele, ele ia citar um cão, um hound. Aí ele ficava de Uhum. quatro, andando pela sala, para eu pegar o espírito do hound, entendeu? Olha, mas para mim foi fantástico, porque é, ele já estava nessa época pesquisando junto com Arthur Janov toda a questão da vida intrauterina, né? E ele foi a primeira vez que eu vi formalmente um treinamento e um trabalho de renascimento estruturado, que era uma coisa que eu vinha buscando, porque eu tinha tido uma vivência no consultório, eu já atendendo no Rio, né? De uma pessoa que regrediu. E eu trabalhei como dentro usando o recurso da fantasia e tal para tirar mais. E foi quando o Groff também, olha que incrível, quando ele trouxe pela primeira vez, né, as pesquisas que ele desenvolvia, que foi a base de todo o trabalho dele, né, as pesquisas com Uhum. LSD, para entender a Olha, questão da psicose e toda a teoria dele sobre vida intrauterina. Ele apresentou nesse trabalho, nesse congresso. Olha as histórias, né, por causa da coisa você da vê, tradução. por causa da tradução, olha E só, aí, vocês verem, gente. Eduardo e eu convidamos o Leng e o Groff, né,
e organizamos um evento no Rio. Nós organizamos toda uma palestra de um dia inteiro, né, com o Leng, e depois organizamos também com o Groff. Aí eu Meu tive o prazer Deus, de receber Leng e a esposa dele, Uta, lá em casa, né? olha. E foi uma coisa, os causos, né? Aham, Levar o aham. Groff e a mulher dele para um terreiro de Umbanda, Eu imagino que eles queriam ter ido, né? ficar encantados, né? Imagina, ele Imagino. trabalhava, ele já estava começando a pesquisar a história de emergência espiritual, né? E toda a questão, né, do que depois se constituiu, né, com uma diferenciação de emergência espiritual, de quadros psicóticos, né? Ele estava muito interessado em estados de transe, né? As histórias. E o Pierre? E o Pierre Vaio? O Pierre, né? O Pierre foi uma pessoa que trouxe. Junto, quem também começou falando de psicologia transpessoal aqui no Hum. Brasil, também outra pessoa aqui de Brasília, né? Que era a Regina de Aquino. Regina de Aquino, conheci, claro, Pois verdade. é. O primeiro curso de psicologia transpessoal que eu fiz, ela Aham. deu um curso de formação, um treinamento em psicologia transpessoal, né? Que aí eu fiz. Olha. E aí fui também para o congresso lá com Pierre, né? E aí Aham. comecei lá e no congresso nós começamos depois, aí depois não me lembro agora se foi lá ou se foi depois em Campinas, já com a Vera Saldanha também estava lá, Gislaine, que aí se fundou, né, a Lubrate, que na época ela não era a Lubrate. Eu falo tanto em Alubrate, que eu me esqueço agora o nome inicial, que era só a Associação Brasileira de Psicologia Psicologia Transpessoal. transpessoal. Aham. Porque Eu O faço parte Pierre, também, assinei a ata de fundação. pô, tá vendo? Agora o povo tá entendendo por que que eu te convidei aqui para começar isso. Você é a história viva de grandes alicerces da psicologia brasileira, né? Você é um caso raro de entrelaçamentos, né? Quer dizer, você está aí na gênese diretamente da centrada com a Gestalt, com a transpessoal, né? Eu sei que você tem um interesse por psicossíntese também. Eu sei que você tem experiência, com certeza, direto ou indiretamente com psicodrama, até porque o Pierre Vaio também é um dos Aí, introdutores com aqui. psicodrama, não tenho. Olha só. Eu fiz o primeiro. Eu estava vindo como é o nome dela? Constância, eu acho vixe, agora fugiu o nome dela, que estava trazendo a psicossíntese aqui para o Brasil. Ela é de São Paulo, estava levando Aham. para São Paulo, e a Ida Pustinic, né, que na época já era minha terapeuta, eu morava já em Maceió, né, e aí ia para Salvador para fazer terapia lá, porque eu fui para Maceió para montar, junto com o Nicolas Vale e Helena Vale, né, o meu estágio lá no SESMAC, que era o primeiro curso de psicologia do Centro de Estudos Superiores de Maceió. E eu fui lá ajudar a montar o estágio em Lá em... clínica e montei o estágio em gestalt terapia, né? Uhum. Então, a... vixe, agora me perdi, fugi Estava em idade. Alagoas. Estava em Alagoas, e aí eu ia Estava para contando. Salvador, então a Ida Uhum. trouxe a Consuelo, o nome dela, né? Que estava trazendo a psicossíntese para o Brasil. E aí eu Hum, fiz parte do primeiro grupo de treinamento na Bahia que ela estava dando em São Paulo, também estava dando na Bahia em psicossíntese. Foi em mais ou psicossíntese. menos. Foi em psicossíntese, em. Foi de 80 a 83. 83. Olha só. Aí, Gente, quanta experiência, meu a Deus do céu. psicossíntese foi implantada também aqui no Brasil. Também fiz parte Hum. também fiz treinamento com Boadella em biossíntese. Olha, verdade. Eu sou curiosa. Eu continuo gestalterapeuta, mas eu sou curiosa. Ótimo, ótimo. Essa é a verdadeira essência fenomenológica. Ser curioso. É Perfeito. Curioso e curioso. aberto, né? Isso, Como Rogers isso. era. E ele era. Eu acho que isso é importante. Talvez isso tenha,
Tá aí, Adriano, você me falou uma coisa que eu acabei de ter um insight, não, nunca ter uma awareness profunda, né? Não havia me dado conta disso, Hum. né? Talvez essa abertura para minha tenha muito a ver com essa influência do Cal, essa postura dele frente à vida, né? E como ele integrava esses saberes diferentes na própria equipe dele, né? Uhum, E, uhum. e, e eu acho que isso foi uma influência muito grande para me manter nessa abertura, né? Eu acho que isso é muito importante, ainda mais vindo de você que conheceu, que trabalhou diretamente com ele, para as pessoas ouvirem, que a gente está numa fase de vida em que as pessoas estão tão presas em caixinhas, né? Em abordagens, em teorias, em caminhos, em ideologias, em políticas, em posições, né? Que assim, eu preciso entender que o Rogers tinha a grande qualidade do Rogers era que ele era absolutamente aberto a tudo, Exato, não exato. é? Ele Agora, era. tem uma coisa, né, que eu Hum, acho que é muito importante. Ele era profundamente aberto e integrava os saberes, mas ele não era eclético. isso, muito legal Né? isso, Eu muito digo legal. assim, sabe, a diferença entre você fazer um milkshake ou uma salada de Uhum, fruta. aham, aham, sim, sim, Não? perfeito. Usando essa metáfora boba, mas enfim, que eu acho que é isso que também foi muito importante para mim, né? Porque ele continuava muito fiel à abordagem, né? À Uhum, postura, à metodologia, à coerência uhum. teórica, né? Então, eu E acho fazia. que a gente ser curioso não quer Aham, dizer que você necessariamente seja eclético ou vá fazer gestalt, gestalt, gestalt. isso. E é uma coisa. Agora, deixa eu te contar uma fofoca, Opa! né? Porque teve uma época, né, que o pessoal Ah, olhava para mim assim, algumas pessoas, né? E diziam, não, porque Lica faz gestalt e transpessoal. Não era isso. aham, uhum, Como trabalhar com a multidimensionalidade em gestalterapia. Com a sim. Uhum, dimensão, então, para mim, o humano eu trabalho com uma relação intrapessoal, interpessoal e transpessoal na sim, gestalterapia. Mas eu precisava estudar a claro. multidimensionalidade, eu precisava estudar toda essa questão. Então, acho uma coisa é você se capacitar, né, e ver Uhum, como isso, né, como é que esse olhar está dentro da sua abordagem. Outra ó, coisa é fazer e ecletismo, porque eu acho até, fico me lembrando do Ken Wilber, né? Se a pessoa aham, tiver ano suficiente para fazer formação, estudar profundamente tudo, ser esse gênio, né? uhum, Aí sim pode, né? Mas eu uhum. acho que isso é inviável. A gente mal dá conta de se aprofundar em alguma coisa. Sim, sim. Mas muito, muito importante isso que você está falando, Li, que aí eu também vou te contar aqui uma coisa. Como eu me formei em Brasília, você sabe que Brasília é um centro, vamos botar entre aspas, esotérico, né? É Então a gente verdade. brincava, né, ali proliferava, né, tanto que o Pierre foi para lá para montar a Universidade Holística Internacional, né? Foi para Exato. Brasília. Então ali brotava muitas coisas. E eu venho de uma formação muito conservadora, cearense tradicional, muito católico, muito caixinha, né? Muito preconceituoso e tal. E bombardeado com tudo isso. Quando eu vou fazer psicologia, né, eu me deparo inclusive com aqueles livros que o Pierre publicou sobre Isso. transpessoal, né? Os primeiros livros, né? Você lembra bem? E fui ler aquilo lá e era um negócio assim meio interessante. Mas eu tinha um pé atrás com o povo da transpessoal, muito com o pé atrás, né? Mas aí, lembrando isso que você está falando, e eu me lembro claramente quando falavam de você sobre Gestalt e transpessoal, e assim, você era se eu não me engano, era uma das únicas que eu escutava falar de transpessoal e me interessava. Porque realmente você fazia a coisa de um jeito muito cuidadoso, muito sério, né? E acabava instigando a gente a procurar mais, né? Nunca me debrucei. Eu guardei inclusive um ou outro desses livros, né? Um do Pierre, outro, né? Cheguei a ler alguma coisa do Wilbert, alguma coisa do Groff, mas nunca me interessei muito, né? E na Centrada a gente tinha uma pessoa muito forte da transpessoal. Você vai lembrar o Elias, né? A gente Exatamente, tinha exatamente.
O Elias Boinain Ele Júnior, escreveu, ele tem um livro sobre isso. isso, foi, se eu não me engano, a dissertação de mestrado dele. Acho Exato, que era exato. Transcentrando a Pessoa, alguma coisa assim, né? E O quem Elias conheceu... estava nesse grupo de encontro, primeiro grupo de Hum, encontro de vivência comunitária na ilha que a gente fez lá em Alagoas. tava. Estava. Olha só. Eu conheci ele depois, no movimento da Centrada, né? Para quem não conhece, o Elias faleceu também precocemente, Isso. deixou-nos, mas era uma pessoa de uma sensibilidade, era esquisitíssimo para quem não o conhecia. E não era esquisitíssimo. E ele ficava, ele tinha uma posição que era muito legal. O grupão rolava, né? No grande círculo, e ele ficava andando de um lado para o Isso, outro, não é? isso, Do lado isso, de fora, ouvindo tudo ligado. De repente, ele pá, soltava um negócio no grupo que mudava tudo. Era fantástico esse cara. Não era assim? E isso, aí, exatamente. muito legal isso. E ele tinha essa coisa da transpessoal que você traz, né? Uma integração bem feita, muito legal. É, Que coisa exato, legal. exato. Conta mais fofoca, que eu sei que o povo tá doido para ouvir algumas fofocas, alguns bastidores, bastidores de 85, os bastidores dos grupos da Maureen, né? Que a Maureen veio Deixa muitos eu te anos. contar uma coisa também. Você Conte. sabe que é, a Maureen, Maria Tereza Maldonado e eu facilitamos no Rio uns dois ou três grupos de mulheres. A gente fazia um encontro de um dia inteiro com mulheres, fizemos dois grupos de mulheres Uhum. na época que ela e o John vinham, né, e ficavam um tempo grande aqui no Rio, né? Eu convivi muito com eles, tive o prazer dessa convivência. Que coisa maravilhosa, né? E o John vinha tanto para cá que acabou se radicando aqui no Brasil, né? Acabou casando, criando raízes, dando aula na PUC de Campinas, né? Transcentrando, tornar-se transpessoal, exatamente. Esse é o texto do Elias Boinain, né? Opa, de novo, é só falar em... Opa, acho que caiu a Lica. É só falar de transpessoal, olha aí, gente, é muita energia. Meu Deus do céu. Definitivamente. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la de novo aqui. Acho que caiu lá a conexão dela. Se eu consigo. Mandei de novo aqui, vou ver se. Acho que caiu a conexão dela. Então vocês podem ver como, né? Opa, tá voltando. Oba. Aceitei. Oba. Uma outra coisa, pronto, Pronto, ótimo, voltou. Foi só né? falar, é muita energia da transpessoal, aí cai tudo aqui, não aguenta. Volta, vamos voltar. Uma Vamos... coisa também, Ah, você sabe que Maria Constança Vilas Boas hum, Bowen, né, que era da equipe do Rogers, casada com Jack Bowen, né? uhum, Ela fez alguns treinamentos. Ela desenvolveu uma metodologia de trabalho com som interessantíssimo, né? uhum, A partir lembra disso? A partir da experiência dela com os clientes, né? E uhum. ela depois ela veio algumas vezes também a Salvador, né? E deu alguns treinamentos. Que A Maria, Maria. Ela Maria é irmã de era, Maria Lúcia Vilas Boas. Maria era soteropolitana, não era? Era, Era também. exatamente, irmã. Era da família Vilas Boas Calmon, lá de Salvador, irmã de Maria Lúcia Vilas Boas, né, que continuou também trabalhando com abordagem centrada lá em Salvador, né? Uhum. Sustentou esse nicho lá em Salvador. Então, a Maria teve algumas vezes em Salvador para dar esses treinamentos.
São Que mais que alguns eu nomes. gostaria de saber? Quando eu estava comentando com o pessoal, enquanto você tinha caído, de como que o John tinha uma relação tão forte com o Brasil que ele acabou casando aqui, né? Veio, É. morou no... Ah, mais uma coisa. Oba! Ó, você Ó, não sabe. opa! E a minha lua de mel com o Eduardo, você sabe que foi a 4. Nós Oi? resolvemos, a gente foi o John, o Cal ia ser nosso padrinho, né? Aham. E com o Pascoal Carlos Magno também, né? Mas Uhum. o casamento foi em Salvador, na época Cal não podia vir ao Brasil. O John foi nosso padrinho, o John Wood, né? E na época o John Wood namorava com a Márcia Tassinari. Ah, essa eu não sabia. Pois é, Eu vou ter que falar com a Márcia. vai ter que conversar com a Márcia, com Vou ter que conversar com a certeza. Márcia. Pronto, já dei a dica aqui pra gente continuar com a Márcia. Sim, que a gente precisa conversar muito. Não sabia. Olha Pois só. é. Pois é. E aí nós fomos, a lua de mel fomos nós 4, fomos para a Ilha de Taparica. Ah, O John, a Márcia, Eduardo e eu. olha só. Meu Deus. Tá vendo, gente? Fofoca? Olha só como é que é a vida. Eu só conheci o John em 85, né? No evento. Isso. Né? E se eu não me engano, eu já estava casado com. Já Já tá. Já, com, né? como é o nome? Fugiu agora o nome Ah, meu dela. Deus. Eu tenho um problema. Eu tenho dois, tico e teco com relação à noiva, porque eu tenho 2 neurônios a menos que eu não gosto de guardar nome. Esqueci o Que nome. era artista plástica, Artista fantástica, uma plástica. pessoa maravilhosa. Exatamente, pessoa Era uma maravilhosa. pessoa maravilhosa, ela é de São Paulo. Daqui, Isso. né? É, Eu ia é, é, dizer daqui de São Paulo, eu estou em Brasília, eu tá não em estou em Brasília, São né? Paulo. Eu acho que eles já moravam em Campinas. Eu acho que ele já não É, dava morava mais em aula. Campinas. Ele, Exatamente. né? E me diga uma coisa, me lembrei agora um grande nome da Centrada para nós, que pouca gente talvez conheça, não sei se você chegou a conhecer. Você conheceu o Emanuel de la Puente? Não, Não, não conheci ele, não lembro. não, né? É uma figura assim, meio marginal da Centrada, né? Porque quando eu fui fazer o meu mestrado, né, que eu fiz o mestrado com o Jorge, o tema foi Rojas, né? O Uhum, livro do Miguel de la Puente, parece que foi o doutorado dele na França, inclusive só tem em francês, uhum. e ele foi professor da PUC de Campinas, como John, Ah, entende? É um nome, inclusive tem textos maravilhosos sobre o construto, por exemplo, o construto consciência no pensamento de Carl hum, Rogers é um texto do Miguel de la Puente, em português, excelente, olha, onde ali dá para fazer uma amarração filosófica muito interessante. E eu queria, né, eu me lembrei dele agora, porque tem vários nomes. Eu acho que esse papo nosso aqui, o fundamental para a gente é exatamente a gente sabe uma lembrar desses nomes. pessoa? Ah, Você sabe diga. uma pessoa? Eu não sei se ainda é vivo, irmão Justo. 99 anos. E é uma Lúcido, pessoa. O irmão Justo estava lá no grupo de encontro de estava em Arcozelo, Arcozelo. né? Sim. E ele levou a abordagem centrada, tem coisas publicadas lá para o Rio Grande do Sul, né? Uhum, continua Foi reitor da vivo. universidade lá também, né? La Salle, continua La Lá. Salista. Tem no YouTube Exato. uma entrevista dele, ele está, se eu não me engano, com 99 anos. É outra pessoa que a gente precisa também resgatar. Ele teve aqui no nosso primeiro congresso, no primeiro congresso sul-brasileiro de fenomenologia, que nós fizemos aqui em 2009, né? Nós fizemos uma mesa belíssima. Eu me arrependo até hoje de a gente não ter gravado. Olha que mesa. Irmão Justo e Yolanda Forghieri. Nossa! Estavam os Oh, dois. Pensa, né? Eles olhavam para mim e falavam assim: você quer que a gente fale de quê? Nada, falem de vocês. Contem a história de isso! vocês. Né? Foi num anfiteatro aqui na UFPR. Eu fiquei lá em cima. Era assim: não tem como escrever. Fantástico. Yolanda é outra pessoa que a gente precisa É, recuperar. ela é. Né? Nossa, a Yolanda, ela é Ela Yolanda, não é. tem nem o que falar. Exatamente. Né? Isso, nossa, que maravilha. Então, assim, Alguém está perguntando aqui se eu tive alguma forte decepção. É hum, engraçado, eu acho que eu me sinto tão privilegiada, porque
nesses encontros todos e caminhos e treinamentos que eu já fiz na minha vida, não tive decepção, não. Olha. O que marcou minhas escolhas foi o encantamento e não Uhum, a decepção. Eu tive sorte de me bater com pessoas que eram muito boas, né? A Jean foi o meu primeiro modelo de psicoterapeuta, né? uhum. Me marcou profundamente também, né? Então, a Jean, o Cal, a Ida Pustinic, né? A Maureen, né? Acho que Maureen, foram, se tivesse citar 4 modelos, seriam seriam eles. esses 4 modelos que pautaram Uhum. o, o, o meu movimento na vida. Que Né? fantástico. E Peter Sandor também, né? Peter Hum, Sandor trouxe para mim a questão do corpo, uhum. e o corpo sempre esteve muito presente nos meus trabalhos e Sim, tudo até hoje. Né? que coisa Então, fantástica. eu acho que não tive decepções, não. Olha que É, privilégio. Estou me dando nossa. conta disso agora. Obrigada. Viu? Quem foi que perguntou? Acho que foi lá. Obrigada, Larissa, por perguntar e me ajudar a me dar conta disso. Você vai lembrar quem é a Larissa, minha esposa. Ah, meu Deus do céu. Ela que Porque perguntou. a foto dela está aqui pequenininha, não juntei. Só faltou Beijo, querida. meu E que é filhote seu aparecer. filho Tá maravilhoso? jogando ali na sala. Tá jogando, nem se interessou em aparecer hoje aqui, olha só. Claro. Né? Então, olha só que legal, né? 4 minutinhos pra gente encerrar. E assim, a ideia era exatamente isso, Lica. A gente falar dessas experiências, falar dessas histórias. Pouca gente, garanto que pouca gente conhece essa quantidade de nomes que você citou, né? Para ver a riqueza das experiências que você teve ao longo desse tempo todo. É isso que faz essa construção. A nossa vida é construída por essas experiências e a gente fala pouco delas, né? A gente fala muito Uhum. pouco. A gente precisa resgatar essas pessoas, alguns nomes muito importantes, alguns que infelizmente já nos deixaram, né? Você falou aí Isso, Décio Casarim, você isso. falou, né, a própria Maria, Raquel Rosenberg, pessoas que marcaram, né? Raquel E Vieira da Cunha, Raquel Vieira da Cunha, nomes chamada importantíssimos. Raquel Pato Roco. Olha só, que legal, que coisa maravilhosa. Eu tinha certeza absoluta que seria fantástico esse papo. Com certeza você já abriu aqui mais possibilidades para gente. Tomara que você um dia consiga resgatar isso com Márcia, com Lilian, essas histórias. Tem Pois é. muita história para a gente recuperar, né? Para a gente sair dos guetos, sair dessas coisas muito Isso, fechadas, né? isso. Você é uma lição para todo mundo, e principalmente, e aqui eu faço questão de dizer isso, você é uma lição efetiva de fenomenologia, porque você não precisa falar de filosofia para fazer fenomenologia. Basta Uhum. você fazer isso que você está fazendo, integrar esses pensamentos todos, resgatar tudo isso, né? Ter esse caminho suave, né? E esse sorriso maravilhoso que eu sabia que ia encantar todo mundo. Quero agradecer enormemente você ter topado, né? Estou também aqui tentando criar um projeto que seja alguma coisa que fique, né? Para gente guardar para as memórias. E já está convidada para um segundo momento, tá? Tá certo. Em algum outro momento. Conte comigo, porque eu, mais uma vez, eu estou muito honrada de poder abrir esse projeto, né? E eu queria dizer que a vida é feita do que a gente vive, né? Mas também do que a gente constrói e que para dar esses significados a gente precisa estudar e camelar muito também, né? É o vivido da prática com a teoria, Uhum. né? Que bom. Esse casamento perfeito. Maravilhoso. E parabéns, Gil, parabéns, porque isso que você está fazendo é fantástico e é inédito, Adriano, Eu que sabe? Muito agradeço importante. e eu que dou os parabéns para você por você ter compartilhado com a gente essa vida tão rica e mais de tudo essas fofocas tão gostosas para a gente poder fazer uma coisa mais gostosa.
Muito obrigado. Trazer um pouco de leveza, né? Ah, que coisa boa. Beijo, Até a querido. Beijo, próxima. Larissa. Vamos Beijo trazer a o todos. Jorge agora na próxima vez. Pronto. Beijo. Beijo, Tchau. querido. Obrigada.